No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, terça-feira, dia 1º de agosto de 2017. Começando a esse Voz Mosqueteira, falando tudo o reflexo da partida de domingo contra o Flamengo. Toda a polêmica gerada com relação à arbitragem, a continuidade da nossa sequência de invencibilidade, a manutenção da primeira colocação do Campeonato Brasileiro, a distância da pontuação, muita polêmica, tudo em volta do Corinthians. Vivemos um momento muito especial, onde o Corinthians, dentro de campo, nos representa da melhor forma possível, com garra, com união, com superação, com determinação, com vontade. Esse é o time do Carille, que ontem esteve no Memorial do Parque São Jorge, prestigiando o lançamento do livro Primeira Força, do fotógrafo Daniel. Teve aqui a cobertura da Rádio Coringão, uma ampla cobertura, as entrevistamos torcedores, até o filho do Fiore Gigliotti foi entrevistado ontem. Então, a equipe do Debatimão ontem está de parabéns pela essa cobertura desse grande evento que aconteceu ontem no Parque São Jorge. Alguns questionamentos do Carille pela imprensa, até comentando sobre a arbitragem. Eu acho que é desnecessário num dia de festa falar sobre essa questão, mas foram questionados tanto ele como o Pedrinho, o Cássio. A gente vê até os jogadores cansados de estarem respondendo sobre sempre as mesmas perguntas, e assim segue todo esse tumulto aí que causou essa partida Corinthians e Flamengo com relação à arbitragem, mas principalmente a primeira colocação do Corinthians, que incomoda muita gente. Mas esse é o Corinthians, sempre em destaque na mídia. O Romero provavelmente não joga amanhã, e a gente segue talvez com o Cleison, que já se recuperou das câimbras sofridas que ele sofreu no domingo contra o Flamengo. Mas amanhã a gente vai estar falando um pouco mais dessa partida. Hoje a gente vai concentrar aqui no Voz Mosqueteira a saga do Paulista de 77, dando sequência a nossa sequência aqui do dia a dia desse ano fantástico do Corinthians. A gente relembrou no último saga corintiana a derrota para a Portuguesa por 1-0, e hoje a gente dá sequência, inclusive falando um pouco mais dessa partida, do que repercutiu. Em termos de tranquilidade, o Corinthians não sofreu nenhuma pressão, sobre essa derrota contra a Portuguesa. O Corinthians conseguiu manter a liderança do grupo. Isso, de certa forma, deu um pouco mais de tranquilidade, porque era necessário essa boa colocação nesse segundo turno para estar chegando bem no terceiro turno decisivo. Então o Corinthians buscava essa primeira colocação no grupo C para disputar as finais desse segundo turno e chegar no terceiro turno favorecido, inclusive com a sequência de jogos. É isso que o Brandão trabalhava. O Corinthians, que encerrou essa última rodada do Paulista com 17 pontos, primeiro colocado, e o Juventus com 13. Juventus e a Ponte Preta com 13 na segunda colocação. Então tinha
4 pontos, né, de diferença para os dois, né, segundos colocados. Isso dava um pouco mais de tranquilidade para o Corinthians, inclusive começar a trabalhar para a próxima partida, que seria também uma partida teoricamente difícil, que sempre enfrentar o Juventus era uma situação terrível para o Corinthians, um moleque travesso. Mas o que sobrou dessa partida com esse Portuguesa foi uma fratura do Zé Eduardo, que fez a cirurgia no dia seguinte, né, na segunda-feira ele realizou essa cirurgia. O jogo foi dia 10, né, a cirurgia foi feita no dia 11 de julho de 77, pela manhã. Foi realizada com êxito, tanto que o próprio médico que fez a cirurgia, o Wilson Nicolau, deu uma entrevista falando sobre a condição clínica do Zé Eduardo. Clinicamente, ele está muito bem e receberá alta amanhã, no caso no dia 12. Durante aproximadamente 3 semanas, ele ficará inativo, mas 10 dias depois já poderá voltar aos exercícios físicos e posteriormente aos treinos com bola. Então essa preocupação com o Zé Eduardo que era o titular da zaga do Corinthians, o Zé Eduardo estaria ficando de fora por um período. Por outro lado, o Moisés estava voltando também de contusão. Então, para o Brandão, essa volta do Moisés resolveria a questão de montar a zaga para jogar contra o Juventus. O Ademir, né, que vinha bem, jogando bem. Então a dúvida passaria a ser Darcy ou Moisés para a vaga do Zé Eduardo para jogar contra o Juventus, né? Então era uma semana aí de preparação. O Brandão tinha uma semana para se preparar para jogar contra o Juventus que sempre aprontou contra o Corinthians, e de certa forma a gente tinha sempre um certo receio, né? Sempre o moleque travesso sempre aprontava com o Corinthians. Nessa segunda-feira, dia 11, teve treinamento dos jogadores que não atuaram contra a Portuguesa. E também, né, o Geraldo se recuperou de um corte no supercílio, que sofreu também nessa partida. Então essa partida contra a Portuguesa acabou sofrendo aí contusões, né? O Zé Eduardo, que acabou se chocando com o Vladimir na disputa de bola com o Enéas no gol da Portuguesa, né? Fraturou aí o rosto, né? Ficou com o rosto inclusive inchado após essa cirurgia. Ele não quis nem... O Zé Eduardo pediu para que não fotografassem a condição dele, porque não estava bem, né? Então o Zé Eduardo se recuperando, né, de uma contusão séria, uma cirurgia, foi submetido a essa cirurgia no osso do molar da face, e o Geraldão um corte supercílio. Então essa derrota, você vê que os jogadores dentro de campo tentaram fazer o possível para conquistar um resultado positivo, mas acabou sofrendo um gol, e esse gol, né, o Corinthians não conseguiu reverter e tentar um empate. A gente lembra que quando o Zé Eduardo saiu também, o Corinthians acabou jogando até com um jogador a menos, né, com os 35 minutos do segundo tempo, que já havia feito as 2 substituições. Na época eram só 2 substituições. Na retomada dos treinos físicos, na terça-feira, dia 12 de julho, Brandão, já preocupado com as contusões, algumas atuações que não lhe agradou contra a Portuguesa, pensava em fazer algumas substituições no time, como também, talvez, né,
fazer alguma contratação. Então já surgia a ideia de fazer alguma contratação, porque a preocupação do Brandão era justamente as excessivas contusões. Então, como ele mesmo comentou, meu receio na fase final do campeonato não é a qualidade da minha equipe, mas as contusões. Se acontecerem problemas sérios como o do Zé Eduardo nas finais, em alguma posição sem reserva à altura dos titulares, o time ficará abalado. Apesar do retorno do Zé Eduardo já previsto para 20 dias, mas existia a preocupação do Brandão das contusões, né? O time era exigido fisicamente, tanto na questão do preparo físico, como também da disputa. Você vê que nessa partida contra a Portuguesa, 2 lesionados, um seriamente, que até passou por cirurgia, que foi o Zé Eduardo, né? E o Geraldo com corte no supercílio. Então era uma disputa muito grande e os jogadores acabavam se contundindo. E o Brandão continua falando a respeito dessa situação. Não há negócio algum em vista no momento, porque eu não tenho nenhum pedido feito à diretoria. Porém, tenho nomes na cabeça para emergências. E o Matheus já me disse que precisando é só avisar. Dinheiro não falta e a torcida paga. Então esse era o pensamento, né, do Corinthians, no caso, para fazer de tudo possível para conquistar esse campeonato de 77. O Brandão sabia da necessidade talvez de uma contratação e recebia todo o apoio do Matheus. E para receber o apoio do Matheus dessa forma, né, era um fato, vamos dizer assim, raro, né? O Matheus contratando, mas era a necessidade que o Corinthians tinha de fazer todo o investimento para conquistar esse campeonato de 77. Existiam algumas dúvidas, né, com relação ao time que estava sendo preparado para jogar contra o Juventus. Uma delas, já começava pelo gol. O Jairo, na opinião do Brandão, falhou no gol da Portuguesa, né? E com a recuperação física já do Tobias, que veio de contusão também, já estava fisicamente preparado. Inclusive ele estava com 75 quilos, 2 a menos, do que ele estava jogando no ano passado, no ano anterior, de 76. Então ele estava melhor fisicamente, inclusive, e ele estava sendo preparado para voltar para jogar como titular, já que o Jairo vinha falhando, né, e falhou nesse gol da Portuguesa. Mas como o Brandão comentou sobre essa falha do Jairo, não nego que ele falhou no gol da Portuguesa. Tinha que sair para tentar o corte naquele escanteio de Enéas, que Enéas cabeceou. O Jairo não está repetindo aqui seu futebol de Curitiba, quando fechava o gol contra mim. Complicava jogos meus como técnico do Palmeiras e São Paulo. Parece que ele ainda se prejudicando, né, com medo de entrar, de errar, medo da repercussão da imprensa. Então o Brandão colocou que o Jairo tinha um certo medo do erro, principalmente devido à repercussão da imprensa, né? E continua falando, mas todo goleiro falha de vez em quando. Não é por aquele gol da Portuguesa que ele pode sair. Quero lembrar que o Tobias era o titular quando assumiu no Corinthians e não perdeu a posição no campo. Saiu pela contusão no ombro. Agora está bom, pode recuperar o lugar. Vou estudar. Então essa era as palavras de Brandão com relação à escolha, né, do goleiro. Então a gente tinha essas duas opções no gol: o Jairo, que não vinha bem, e o Tobias se recuperando de contusão, que também era um goleiro já experiente no Corinthians, sabia jogar, né?
jogou aquele jogo da invasão de 76, né? Ele que fez as defesas para garantir nossa vitória contra o Fluminense nos pênaltis, né? Então o Tobias, né, se recuperando dessa contusão, melhorando fisicamente, já havia um estudo aí para poder retomar a sua titularidade. Outra mudança, né, que o Brandão estudava nessa semana era o retorno ou não do Moisés, que estava se preparando fisicamente. Então se aguardava a questão física do Moisés para ele decidir quem estaria atuando contra o Juventus, ou Moisés ou o Darcy. Então, outra dúvida aí do Brandão na zaga. Então, tudo se era feito para poder entrar com o melhor time, para buscar o resultado, principalmente contra o Juventus. Como eu falei, o Corinthians sempre tropeçava dentro do Juventus, e dessa vez era uma situação séria, porque o Corinthians, a primeira colocação da chave, e o Juventus era o segundo. Então, além de tudo, a disputa era a manutenção da liderança desse grupo que o Corinthians estava, né, nessa segunda fase, nesse segundo turno do Campeonato Paulista de 77. O Vaguinho, que não vinha atuando bem, teve uma conversa com o Brandão, e o Brandão decidiu dar uma semana de descanso para o Vaguinho. O Vaguinho, que já vinha atuando muitos jogos, seguido, e o Brandão achou melhor deixá-lo uma semana descansando, sem treinar inclusive, para poder se recuperar e poder voltar com uma situação mais tranquila, com menos estresse. O Vaguinho era um jogador assim, que se envolvia muito emocionalmente no jogo, muito nervoso, Você vê que era um jogador que queria vencer, nervoso nesse sentido, queria vencer a partida a todo custo, queria jogar o ataque, buscar o gol. Então ele acabava se desgastando um pouco mais. E o Vaguinho já estava com quase 300 jogos no Corinthians, Então já tinha um desgaste um pouco maior que os outros jogadores. E para o lugar do Vaguinho, o Brandão preparou o seu substituto, que foi o Rubens Nicola, que estaria recebendo mais uma chance aí também para poder mostrar seu futebol. O Rubens Nicola também era ponta direita. Uma outra circunstância, que apresentava essa semana para fazer uma alteração na equipe era a volta do Zé Maria da seleção brasileira. O Zé Maria estaria voltando no sábado, da seleção brasileira, e talvez, dependendo das suas condições físicas, poderia estar atuando, no domingo contra o Juventus. Só a dúvida é em qual posição, na lateral direita. Ele entraria no lugar do Cláudio Mineiro, seria uma substituição simples, ou então manteria o Cláudio Mineiro na lateral esquerda no lugar do Vladimir. Essa era a dúvida do Brandão para escalar o time diante do Juventus, Uma outra dúvida de Brandão para essa semana, que ele começou os trabalhos, dessa preparação desse jogo, era a escalação do Givanildo ou do Russo. Um dos dois entrariam nessa cabeça de área para dar essa sustentação para a zaga que estaria jogando, com a modificação, com a contusão do Zé Eduardo. Então, os detalhes, dessa preparação do time no início da semana já era grande para poder conseguir essa vitória diante do Juventus, que disputava ali no mesmo grupo. Então é importante vencer os times que estavam no mesmo grupo. E o Juventus vinha na segunda colocação atrás do Corinthians, como a gente frisou. Então é uma semana de muito trabalho, de muitas decisões para o Brandão. Eram detalhes mais decisivos, para as partidas e principalmente para as vitórias. No decorrer da semana, o time já estaria sendo montado para esse jogo contra o Juventus. Na quarta-feira, dia 12,
de julho de 77, houve o treino físico, depois um coletivo. Quem atuou pelo gol dos reservas foi Tobias, e o Jairo jogando no time titular. Isso significava que o Jairo tinha perdido a vaga de titular por Tobias. Isso era nítido não só na escalação do Tobias no time de reserva, como goleiro do time reserva, mas também pelo semblante alegre de Tobias, sorridente, alegre, e jogou esse coletivo como se fosse um jogo normal, demonstrando que estava bem fisicamente e recuperado da contusão do ombro. E era nítido também a insatisfação de Jairo. Então, de certa forma, essas duas demonstrações, uma de alegria e outra de insatisfação, já dava sinais de quem seria o goleiro titular do domingo contra o Juventus. O Jairo, inclusive, respondeu mal às perguntas da imprensa, dizendo que não sabia se ia ser cortado ou não. O Benz Nicola, que estava garantido na vaga do Vaguinho, que recebeu essa folga do Brandão, também demonstrava muita alegria por estar recebendo essa oportunidade de demonstrar seu futebol. Ele que estava há 6 meses no Corinthians ainda não havia recebido uma oportunidade como essa. Vinha treinando, mas não jogando como titular. Brandão ainda colocou como uma situação para treinar, colocou o Teixeira treinando mais o Jairo, pela sua saída. Então, após o coletivo, ainda permaneceram no campo o Jairo e o Lance. O Lance, melhorando a sua conclusão, chutes a gol, cabeçadas, e o Jairo atuando, melhorando as defesas. Então, esse treinamento dessa quarta-feira ficou um pouco mais puxado tanto para o Jairo como para o Lance. Lance que jogava como centroavante, e ele precisava também estar atuando melhor, no caso de uma substituição inclusive direta do Geraldo. Então o Lance também tinha que estar atuando nessa melhoria de arremates, e o Jairo aproveitando até mesmo a sua saída para que ele pudesse melhorar as defesas. Então o José Teixeira ainda insistiu nesse treinamento dos dois após o coletivo. Então era uma hora extra para os dois aí nesse treinamento, um defendendo e outro chutando para gol. Mas mesmo fazendo esse treinamento especial para o Jairo, o Brandão não confirmava a saída do Jairo e a entrada do Tobias como titular. Se percebia pelo entusiasmo e a chateação dos dois, a alegria do Tobias, a chateação do Jairo, mas Brandão não confirmava quem estaria atuando ainda. Ao longo da semana, já no treinamento do dia 13, na quinta-feira, o que ficou certo é a volta do Moisés. O Moisés estava bem fisicamente, estaria entrando na vaga deixada pelo Zé Eduardo. Então falou sobre essas interrogações com relação ao goleiro e ao Moisés. Não sei nada sobre isso, vou decidir na hora. O que eu vou dizer é que o Moisés volta ao time, já que o Zé Eduardo não pode jogar tão cedo. E o Nicola aparece iniciando uma partida no lugar do Vaguinho, que vai descansar uma semana. Com relação ao Vaguinho, o Brandão ainda continua comentando. O caso é que ele está sem problemas particulares. Também não está mal com a torcida.
Então deve estar havendo alguma coisa que vem atrapalhando o seu futebol. Um descanso é o melhor remédio. Afinal, ele mesmo falou que não é pressão da torcida, pois já está acostumado com o seu povo. O negócio é falar e não ficar encolhido, num canto. Com o diálogo se resolve tudo. Por isso achei melhor que ele descansasse um pouco. Então essa foi a decisão do Brandão com relação ao Vaguinho, que não vinha rendendo bem nas partidas. E ele estaria escalando o Rubens Nicola, ou até mesmo com a sua agilidade, né? O Rubens Nicola tinha uma rapidez, né? Então, assim comenta o Brandão. Além do mais, ele é veloz e por isso manterá a mesma característica de Vaguinho. Ele está dentro do nosso sistema. Então o Brandão conduzia muito as entrevistas, tentando, né, não criar polêmica com relação às mudanças, né? Defendia os seus jogadores. E numa decisão como essa do Tobias e do Jairo, ele tentava amenizar para não ter uma repercussão negativa, porque a imprensa logo estaria questionando o Jairo, né, se ele estava aceitando, né, perder a posição de titular. Mas, de certa forma, o Jairo só entrou como titular porque o Tobias saiu devido a uma contusão. Seguia para Brandão a preocupação com relação ao Juventus. Então toda essa situação de preparar a equipe era justamente a preocupação com o Juventus. E assim disse o Brandão, encerrando essa entrevista. O Juventus está muito bem cotado na classificação. Nós temos 4 pontos à frente, porém com um jogo a mais. Isso quer dizer que praticamente temos apenas 2. São esses joguinhos de meio de campeonato que complicam as coisas. É preciso muito cuidado, mesmo porque, se eles fizerem 6 pontos em 2 jogos, nós já perderemos a liderança. Então você vê a preocupação dos detalhes do Brandão com relação à preparação da equipe, com relação ao próximo, né, adversário, né, que estaria disputando a liderança do grupo, né, do grupo C. Então a gente vê o jogo a jogo, que hoje o Carille inclusive fala, né, já tomado como parâmetro, né, para preparar a equipe, já em 77. Então foi um jogo, um campeonato decidido, né, por detalhes, jogo a jogo, a cada situação, a cada decisão, a cada preparo. Então todos os jogadores passaram por uma situação assim muito minuciosa em preparação a todo o time para entrar em campo e buscar o resultado. Como a gente vem vendo aqui vem comentando aqui, né, na saga do Campeonato Paulista de 77. Então muitos detalhes, né, que a gente vem percebendo que o Brandão trabalhava, a forma que era conduzida, todas as decisões, os treinamentos. E o Brandão preferia até assumir as entrevistas, né, para defender um pouco essa pressão que a imprensa exercia sobre os jogadores, né, muitos questionamentos, principalmente depois de uma derrota, os questionamentos aumentavam bastante. Então esse era a atuação do Brandão sobre essa equipe do Corinthians de 77. À medida que o jogo chegava, todos os preparativos estavam sendo feitos para essa partida contra o Juventus. Uma partida importante, mesmo porque o Corinthians vem de derrota contra a Portuguesa. Estava jogando contra o Juventus, que disputa a liderança do grupo C. Uma outra preocupação de Brandão, além, né, das substituições, da mudança do time, do preparo do time para essa partida contra o Juventus, também é a arbitragem. Quem estava escalado como juiz era o José Assis Aragão, mas a preocupação do Brandão
eram os bandeiras. Como assim? Comentou. Olhem bem, estou alertando antes para não dizerem que dei desculpas depois do jogo. Esses dois auxiliares nunca bandeiraram na divisão especial, que eu saiba. Depois, quando a torcida gritar, vão dizer que foi o Aragão que fez isso ou aquilo. É uma partida perigosa, de ataques e contra-ataques. Esses entre dois times da mesma chave. Porque justo agora escalaram esses dois. Então o Brandão já questionava a escalação dos dois bandeiras para essa partida. Uma partida importante. Então, por essas palavras, a gente já percebia, por esses detalhes, né? A gente já percebia que o Brandão dava muita importância para essa partida contra o Juventus. Até mesmo pelos estudos que ele fez com relação à campanha do Juventus, a forma que o Juventus atuava, principalmente no contra-ataque. Tanto que ele falou, né, sobre a questão dos bandeiras, que um jogo de contra-ataques, né? E de certa forma existia essa preocupação para essa tranquilidade que depois da derrota da Portuguesa não terminasse depois de um resultado negativo contra o Juventus, que sempre aprontava contra o Corinthians. Tanto que no primeiro turno o Corinthians perdeu para o Juventus por 1-0. E esse era o maior receio do Brandão. O time treinou nessa sexta-feira, dia 13. Sexta-feira 13, né? Olha, sexta-feira 14 do mês de julho de 77. Ainda bem que não era sexta-feira 13. Mas mesmo assim, né, teve um treinamento coletivo puxado, né? Para que os jogadores, né, entrassem em forma para estar jogando até mesmo com um pouco mais de rapidez no domingo. Esperava o Brandão, Corinthians um pouco mais ofensivo, o time titular mais ofensivo nesse treinamento, para romper o sistema defensivo do Juventus. E os titulares venceram, né, os reservas por 3-1. Quem marcou para os titulares foram o Romeu, o Luciano e o Geraldo. Quem marcou pelos reservas foi o Basílio. Então a gente vê que, de certa forma, o Basílio, voltando também de uma contusão, ainda esperava uma chance no time principal. Estava atuando pelo time reserva. Mesmo assim, já contribuindo, né, fazendo seus gols aí nos treinamentos. Então essa era a preparação do Brandão para essa partida contra o Juventus. Uma semana, né, de preparativos, mesmo porque o Corinthians enfrentaria o Juventus no domingo e depois, na próxima rodada, na quarta-feira, aí, com pouco tempo inclusive para estar se recuperando, enfrentava ali o São Paulo. Então, duas partidas aí que estava tirando um pouco da tranquilidade do Brandão, mas ele estava preocupado, mas transmitia para o seu time a tranquilidade, e principalmente para a imprensa, para evitar o tumulto, né? Se ele demonstrasse qualquer tipo de preocupação excessiva, já viraria polêmica. E esse é o Corinthians de 77, tendo que ser administrado inclusive essa questão, para que todos tivessem essa tranquilidade de trabalhar, principalmente dentro de campo, os jogadores. E a atuação do Jairo nesse treino coletivo, ele treinou no time reserva, no caso, e acabou inclusive sofrendo esses 3 gols, não atuando bem. Por outro lado, o Tobias, jogando no time titular, não só sofreu um gol e atuou muito bem. Então esse treinamento dessa sexta-feira talvez foi assim proveitosa para essa decisão, né, do Brandão, quem estaria entrando como titular no domingo, Jairo ou Tobias. No início da semana, uma das dúvidas para a escalação para essa partida contra o Juventus era o Givanildo,
que não vinha bem. Então, numa reportagem especial sobre ele, dizia, né, a sua condição. Não faz um ano, ele chegou para o Corinthians com um alto investimento e novo ídolo, comprado ao Santa Cruz por 2.500.000 cruzeiros, 2.500.000 cruzeiros, e aclamado pela torcida no Campeonato Brasileiro de 76, como Giva, o sucessor de Riva. Naquela evidência, manteve a camisa 5 da seleção brasileira, titular no torneio dos Estados Unidos e no início das eliminatórias com Brandão. Hoje é um jogador triste, perdeu pontos no conceito da torcida, influenciada por críticos que já não gostam de seu futebol. Saiu da seleção e teria saído até de seu time se não fosse o apoio do mesmo Brandão, apreciador de seu futebol, um jogo discreto, mas útil. Além da tristeza, há em Givanildo a preocupação e certa revolta contra o que considera uma incompreensão. Se não estou no clube, estou em casa. Dou tudo de mim, nos treinos e jogos. Dedico-me, perco em média 3 quilos por partida. Mas tem gente que só observa o jogo acompanhando a bola. Muitos não veem que eu, se não tenho feito lances bonitos, estou ali na defesa, cobrindo os avanços dos laterais e zagueiros. Eles vão e ganham elogios. Eu fico e ganho críticas. Givanildo deixa claro que não está falando contra seus companheiros, como Cláudio Mineiro, Vladimir, Ademir, Zé Eduardo e outros. Entende o dever de Brandão em aplicar o melhor esquema para o time. Compreende que sempre há peças sacrificadas para o bom funcionamento de uma máquina. Sente-se útil. Tenha a consciência de cumprir seu papel. Vê a prova disso no estímulo que o treinador tem lhe dado. Mas já não esconde certo medo de ser sacrificado também pela torcida no mau resultado do time. Receia por sua imagem profissional. Ele, que é um homem sensível, inclusive reconhece ter atravessado mesmo uma fase ruim há pouco tempo, com reflexo psicológico do seu corte na seleção brasileira. Agora conversou com o Brandão pedindo para mudar o estilo em campo, ganhar mais liberdade de avançar com a fixação maior dos laterais. E assim comentou: não quero dizer que vou virar atacante para aparecer, abandonar a defesa. Ajudei normalmente na cobertura, é claro, mas terei a mesma liberdade que todo médio volante tem de sair à armação e até tentar o gol quando surgir a oportunidade. Agora vou provar que a tal uma fase da volta da seleção já passou. Está tudo bem comigo. O único problema era o nosso esquema de jogo, que muitos não compreendem. Então, nessa reportagem especial de Givanildo, ele coloca, né, a sua chateação por ter sido cortado da seleção brasileira. A seleção brasileira, ele que chegou no Corinthians como um craque, né, vindo do Santa Cruz em 76, né, mas estava sendo sacrificado principalmente devido ao esquema tático que o Brandão vinha adotando, principalmente como a cobertura da zaga, né? Então ele ficava muito mais como cabeça de área, marcando, né, principalmente o meio de campo do adversário. E de certa forma essa marcação que ele fazia se sacrificava, né, e não aparecia. Então ele é aquele tipo de jogador que não aparecia no jogo, mas era fundamental para impedir
qualquer oportunidade de criação do adversário. Então o Givanildo se queixava nesse sentido, ele tinha um receio de ser cobrado pela torcida por não aparecer tanto. Mas esse esquema tático do Brandão, né, para fazer essa linha de compactação da defesa, fazia no Givanildo, né, um jogador que não se destacava. Ele tinha habilidade suficiente para jogar até como meia, né, mas atuava ali como defensor. E com essas mudanças na dupla de zaga do Corinthians, cada vez mais ele era exigido, né, que ele fizesse a cobertura, já que mudava, como estaria mudando novamente contra o Juventus. E com isso, mais uma vez, o Givanildo estaria sendo importante para fazer essa cobertura de uma zaga que estaria recomeçando a um entrosamento. E o Brandão exigia muito dos laterais também, o avanço dos laterais em apoio aos pontas, e complicava mais ainda para o Givanildo. Então mudar o esquema tático talvez o Brandão não faria, né? Mas talvez, né, desse um pouco mais de liberdade para o Givanildo. Então essa tristeza, né, do Givanildo nesse ponto do campeonato era justamente porque ele se sacrificava, não aparecia tanto na partida, porque atuava como um marcador e ele impedia a criação do adversário. Então era um jogador, né, vamos dizer assim, silencioso dentro de campo, e aqueles que acompanhavam a bola, como ele mesmo citou, não percebia a atuação, né, que quanto ele se sacrificava dentro de campo, como ele mesmo colocou, que perdia até 3 quilos por partida, acompanhando os atacantes e os meias adversários. Então esse é o Givanildo, né, comentando sobre o seu estado. E a dúvida termina, né, quem seria o goleiro titular contra o Juventus. Foi o Tobias, que de certa forma não foi exigido durante a partida. O Juventus, que entrou em campo simplesmente para se defender, jogou totalmente recuado, explorando e tentando explorar o contra-ataque, que também não aconteceu. O único chute do Juventus, perigoso, né, por isso que era um moleque travesso, bateu no travessão do Tobias. Mas mesmo assim o volume de jogo, a tentativa de vitória do Corinthians foi maior. Não teve muitas oportunidades, mas insistiu até o fim. E até o fim mesmo, né? Porque o gol só saiu aos 45 minutos e 30 segundos do segundo tempo. Uma vitória de raça, de vontade, de busca incessante pela vitória. O Corinthians conseguiu furar uma retranca de 10 jogadores, mais o goleiro, no finalzinho. E de certa forma, foi até um castigo para o Juventus, que não entrou em campo simplesmente para não jogar. De certa forma, não foi uma boa tarde para o Juventus. Inclusive, a escolha, né, do Morumbi, já que o mando de jogo era do Juventus, o Juventus esperava um público maior. Isso aí não foi um público muito bom para essa partida. Juventus, né, confiou muito na torcida do Corinthians, que estaria lotando o Morumbi para ter uma boa arrecadação. Se fosse o jogo fosse no Pacaembu, com certeza o público seria maior. Então já começou daí, né, os erros do Juventus, inclusive do posicionamento dele em campo. Após essa vitória, a alegria do Brandão era evidente, principalmente devido à insistência dos seus jogadores até o final, em busca da vitória, em busca dos 2 pontos, para que a gente mantivesse a liderança do grupo C desse segundo turno do Campeonato Paulista. E assim disse o Brandão após a partida:
Esse jogo me fez lembrar 54. Quando um time luta dessa maneira até o fim, com vontade e persistência, sempre acontece alguma coisa. Foi difícil, mas aconteceu. Eu já sabia que o Juventus ia ser defensivo e disposto na luta, como são os outros. Qualquer equipe grande ou pequena faz o jogo um clássico quando enfrenta o Corinthians. Então, o Brandão fez uma comparação a esse time, né, que venceu o Juventus ao time de 54. Então, pelo Brandão, né, fazer esse tipo de comparação dessa luta, desse empenho do time buscando, né, o resultado até o fim, era um elogio a esse grupo, né, o grupo de 54, o time de 54, era um grupo muito forte, né, e fazer essa comparação, acho que era um elogio tremendo para e motivação, né, para esse time que jogou, né, e foi buscar o resultado até o fim. E já projetando para a próxima partida, né, a dúvida já seria, com a volta do Zé Maria, quem estaria sendo sairia do time, né? Mas, de certa forma, o gol do Vladimir no último, além do 30 segundos além do tempo normal, de certa forma o ajudou bastante para poder se manter na equipe. Muito alegre, feliz pelo seu gol, deu uma entrevista falando sobre a sua atuação. Acho que o meu último gol foi contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Faz tempo. E marcar um assim, como hoje, para ganhar um jogo no último minuto, dá emoção. Interessante é que eu senti que podia fazer este gol. Não estou falando do lance, mas desde o início do jogo. O seu Brandão, quando viu que o Juventus escalou o Xaxá como ponta recuado e que eu não ia ter a quem marcar, me deu liberdade para avançar. Fui, armei, ataquei, insisti até o fim e deu certo. Quanto a ficar ou não no time, o Vladimir demonstrou estar tranquilo e principalmente envolvido com o grupo. Sinto que estou bem, mas vejo que o Cláudio Mineiro também está. Assim deixo a definição para o seu Brandão. Estou pronto para acatar o que ele decidir. Sei que escolherá aquele que considerar em melhores condições, sem parcialidade. Sei que posso confiar assim como ele confiou em mim na seleção, no jogo de Bogotá. Então, o lance decisivo da partida do Vladimir também o assegurou, de certa forma, para competir, né, com o Cláudio Mineiro pela lateral esquerda. E o Cláudio Mineiro, de certa forma, não falhou, né, num lance onde o Wilsinho, que depois viria para o Corinthians, né, quase marcou o gol e chutou a bola no pressão. Então, de certa forma, o Vladimir foi ajudado nesse sentido, né, de ser escolhido, né, como titular na próxima partida, que seria também um jogo importante contra o São Paulo, né? Então, o Corinthians superou essa retranca do Juventus nessa partida, que foi terrível, né? O Corinthians não conseguia atacar e jogava muito pelas pontas. De certa forma, a atuação do Vladimir foi necessária para que o Corinthians buscasse esse espaço pelas pontas, já que o meio de campo estava totalmente bloqueado. Quem foi substituído nessa partida foi Givanildo. Como a gente comentou sobre essa questão dele, né, antes da partida, essa tristeza que ele sentia, ele saiu e, de certa forma, não demonstrou uma insatisfação muito grande. Eu não estava mal hoje. Senti que produzia mais do que nos últimos jogos. Acho que ele, o Brandão, não gosta de mim. Deve ter alguma coisa contra mim. Sempre que me substitui, dá entrevistas dizendo que foi por motivos táticos. Então,
se eu não sirvo para o esquema tático do time, que me vendam ou emprestem. Então, nem tudo era alegria, né? O Givanildo, que foi substituído até mesmo por ter ficado sem função, já que o Juventus estava muito retraído, né? Não atacava, não colocava em risco a zaga, né, que atuou, né? Ele acabou sendo substituído pelo Russo, que tinha uma movimentação até maior, até mesmo da busca, né, do ataque. Com isso, o Givanildo, né, saiu triste. Então não foi só alegria nessa vitória no último, além do tempo normal, né? Então, o Corinthians que jogou com o Tobias, a volta do Tobias, Cláudio Mineiro na lateral direita, o Moisés voltando de contusão formou o miolo da zaga, e o Vladimir atuando como um ala praticamente nessa partida. O Givanildo, que de certa forma ficou sem função, porque o Juventus não atacava, entrou o Russo até mesmo para contribuir um pouco mais com o ataque, né? E formando esse meio de campo com o Luciano. Então, o Givanildo, o Luciano e o Palhinha, né? Palhinha jogando um pouco mais avançado. Na ponta direita, o Rubens Nicola, que jogou no lugar do Vaguinho, que recebeu uma merecida férias de uma semana. E o Geraldo como centroavante. Na ponta esquerda, o Romeu, que também, né, recuava um pouco, não conseguia espaço, né, para atacar. Então ele ficou um pouco perdido em campo, tanto que foi substituído pelo Edu. Então, confirmando o Corinthians, Tobias no gol, Cláudio Mineiro, Moisés, Ademir e Vladimir, Givanildo, depois Russo, Luciano e Palhinha, Rubens Nicola, Geraldo e Romeu, e depois o Edu. Então o Corinthians insistiu até o final e conseguiu, né, o resultado positivo, os 2 pontos. O público foi de 27.185 pagantes, 1.812 menores. Com essa vitória, o grupo C, né, com essa rodada inclusive, né, o grupo C, o Corinthians ficou com 19 pontos na primeira colocação. A Ponte Preta, que também venceu na rodada, ficou com 15, e o Juventus ficou com 13. Então, além dessa classificação por pontos ganhos no segundo turno, também os corintianos ficavam de olho na renda, né? Porque também o melhor em renda, em arrecadação, também se classificaria para esse terceiro turno decisivo do campeonato. E o Corinthians liderava também as rendas com 26 milhões de arrecadação. O segundo colocado era o Palmeiras com 17 milhões. Então tinha uma grande diferença. O Santos era o terceiro com 16 milhões. E o São Paulo com 12 milhões na quarta colocação. Então a gente vê que o Corinthians vinha bem no campeonato. Essa vitória no último instante, né, contra o Juventus motivou a equipe que se preparou durante essa semana, né, para disputar uma partida difícil. E foi difícil, foi muito difícil, porque o Juventus entrou recuado, né, procurando explorar o contra-ataque, e também quase não teve, né, e o Corinthians conseguiu a vitória no último, além, né, do tempo normal. Para ilustrar, a gente vai ouvir um áudio, não está com uma qualidade muito boa, mas o áudio desse gol, né, da Rede Bandeirantes de televisão, né, uma narração de TV. O gol do Vladimir, além do tempo normal. Vamos ouvir então. É o Russo. Palhinha. Edu. Olha o Luciano. Licença. Geraldo. Outra vez. Castigo que o Juventus merece. Tá aí, bem feito, tomou o gol em cima da hora, porque jogou para não perder. Tá muito certo, 45 minutos, gol do
do Corinthians e acabou. Os jogadores do Juventus correm para cima da arbitragem. Vimos a narração, né, desse gol, né, até com os comentários do castigo, né, do Juventus, que não jogou, não procurou não bloquear o Corinthians, não teve futebol, não jogou e acabou sofrendo gol nos acréscimos, né? Foi um castigo realmente para a alegria do Corinthians e principalmente, né, motivar mais o time, vencer o Juventus. Significou assim tirar um peso, né, um receio muito grande de perder pontos. E só a comparação que o Brandão fez desse time com o time de 54, eu acho que motivação a mais para esses jogadores, né, não cabia mais, né? Infelizmente o Givanildo saiu reclamando da sua substituição, que é a única peça aí que não se sentiu bem nessa partida. Mas contudo, o Corinthians fazendo esse gol no último instante aí demonstrou o quanto que o corintiano sofreu até o final, a explosão da torcida no final, né, comemorando esse gol. Muito sofrimento, né? O ano de 77 para o corintiano foi isso. Muito sofrimento, claro, depois com a alegria do título, mas até lá foi difícil, viu? E vencer o Juventus nesse segundo turno aí por 1-0 com gol além do tempo, foi para corintiano fazer teste cardíaco. Então essa foi a saga do Corinthians de 77, mais um capítulo. E ontem, né, falando um pouco também de outras conquistas, ontem completou mais um aniversário aí da conquista de 88. É importante também conquista de 88, o gol do Viola. A gente completou 29 anos. O ano que vem a gente completa 30 anos, hein, da conquista de 88. Para ilustrar um pouco essa conquista de 88, a gente vai encerrar o programa de hoje ouvindo, né, a narração desse gol do Viola, que também foi uma explosão. O gol foi na prorrogação também, lá em Campinas, e foi uma explosão de alegria. Um gol assim marcado para a história do Corinthians também. Um gol de superação. A gente jogou contra um time do Guarani muito bom. Mas isso já fica para uma outra história. Vamos ouvir o gol em homenagem aos 29 anos da conquista de 88. O Voz Mosqueteira fica por aqui. Lembrando a todos que a partir das 22 horas tem Timão Metal com Jorge Dias, direto do Chile. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e vamos ouvir o gol do Viola. Muito obrigado e vai Corinthians. Lá vai para ataque o time do Corinthians, bola para Wilson Mano, de longe tentou pegar a bola desviada. Na bola rolada na entrada da grande área de Wilson Mano, ele apenas desviou na saída do goleiro, tirando o goleiro da jogada e metendo a bola no canto esquerdo profundo da rede. Vibra a fiel torcida, festa da torcida corintiana. Olha a chama da tendência iluminando a imaginação, está pintando